Deus vindo em carne, outra vez em forma de carne, então provará que Ele é o único poderoso e sábio. Quem pode fazer mais do que Deus em William Branham para provar para nós que Deus é o único poderoso e sábio? Jesus Cristo é o único poderoso e sábio. Jesus Cristo, o Senhor da glória. Se Ele é Senhor da glória, só tem um Senhor. Cadê o outro Senhor? Quando Ele retorna ao Pai, Ele retorna com tudo que Ele era antes. Ele retorna tudo. Aí Deus, eu tenho um parágrafo que nós lemos aqui, 59, do Desvelar de Deus, que é muito importante isso daqui também. Agora encontramos aqui, agora desde o Pentecostes, Deus não está operando no homem. Ele operou no homem antes do Pentecostes, Cristo. Deus operando no homem. Mas desde o Pentecostes, Deus não está operando no homem ou atuando. Aí ele muda e diz: agora Ele está operando através do homem. Ele não estava durante as eras, mas agora, no último dia. Por que ele não estava durante as eras? Porque este é o meio, e eu sou o primeiro e o último. Diz William Branham, ele não diz nada do meio. Amém? Estão entendendo? Aleluia. 59, o Desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Vem, Ele estava operando em um homem então, Jesus. Agora, Ele está operando através do homem que Ele tem escolhido para este propósito. Ele operou no homem Jesus. Depois de Pentecostes, Ele não operou mais no homem. Porque operar no homem era estar encarnado. E Ele não operou mais no homem, diz William Branham aqui. Ele estava operando em um homem então, Jesus. Diz, mas agora Ele está operando através do homem. No Pentecoste, até aqui na sétima era, Ele não operou. Está aqui claro, gente. 59, o Desvelar de Deus. As pessoas precisam ler. Essas coisas sempre vêm assim, sem a gente ficar escavando, procurando. Agora Ele está operando através do homem que Ele tem escolhido para este propósito. E qual foi o homem que Ele escolheu para esse propósito? William Branham. Não doutor fulano. Eu já não vou falar nome para não precisar cortar a gravação. Até o que eu falo o nome. Porque são boas pessoas, mas os outros seguem porque está assim. Olha, sabe quem falou isso? O doutor fulano. Nem o doutor Lucas falou como o doutor Pedro. Mas procura para você ver. Você tinha que ouvir, era o irmão Pedro, sem nenhum DR, simples, pescador. Mas por que não ouvir o doutor Lucas? Deus disse, quando te converteres. Mas era só Pedro que não era convertido, nenhum deles era ainda. Mas a mensagem foi dada ao indivíduo, a mensagem é dada a você como indivíduo, quando te converteres. Confirma teus irmãos. O dia que você converter? No Pentecoste, Atos 2, Pedro se viu convertido. A hora que os irmãos perguntarem em Atos 2,37, que faremos, varões irmãos? Pedro não esperou Lucas levantar, nem Mateus pregar, nenhum outro. Pedro levantou, porque Deus tinha dito, Deus do Amém, do Velho Testamento, que era Jesus no Novo Testamento, o Deus do Amém, falou para Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Em Atos 2,37 eles perguntaram, que faremos? Aí veio a confirmação, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Aleluia. A gente tem tanta coisa boa aqui, mas o tempo não dá. Então provará que Ele é o único poderoso sábio, Jesus Cristo, o Senhor da glória, a testemunha fiel e verdadeira, Criador, sustentador, realização perfeita.
O amém de Deus. Chegou em Jesus, é o amém, é o final. E daqui, você já viu que ele é o princípio e o fim? Ele é o princípio desta nova criação, mas ele é o amém desta criação. Está aqui, irmão Brana leu, segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 a 22. E aí ele estava falando com respeito ao Apocalipse. O princípio da criação de Deus. 68. Estou repetindo isso aqui. Vou ter que repetir. Isto é o que o Senhor Jesus diz que Ele é. Agora, meus irmãos, por favor, vocês que vão ouvir estes CDs, para e examina, pega a mensagem na mão, examina para ver se eu estou lendo certo. Se eu estou lendo certo, para de crer errado, pelo amor de Deus. Se o William Branham diz certo, por que você crê errado? Vamos ler outra vez aqui. 68, a era de Laodiceia. Porém, o princípio da criação de Deus. Aí ele diz, porém, estas palavras não significam o que nós sempre temos pensado de acordo com o que temos ouvido. E se ele é o princípio da criação, então Deus fez Jesus, depois Jesus fez a outra criação. Não. Porque é isso que as pessoas pensam. É isso que muitos têm na cabeça. É isso que os dualistas pensam. Porém, estas palavras não significam o que nós sempre temos pensado de acordo com o que temos ouvido. Tomando-as assim como soam, tem dado a ideia a multidões de pessoas, inclusive a doutores que andaram com a Branham, que Jesus foi a primeira criação de Deus, e assim dando a entender que ele foi algo menos que a deidade. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Amém? Muitos pensam que Jesus é menos que a deidade. Logo, esta primeira criação, é do jeito que as pessoas pensam. Logo, esta primeira criação criou todo o universo e tudo que este contém. Mas isto não é certo. Vocês estão entendendo mesmo? William Branham está dizendo, isto não é certo. Aqueles que pensam que Deus criou Jesus e que ele já é uma criação à parte e que depois dessa criação começou a criar as outras coisas. Aí irmão Branham diz, isto não é certo. Você sabe que isso não combina com o resto da Bíblia. Vocês sabem, vocês dualistas dentro da mensagem, que crê nestas mensagens do doutor. O doutor Lucas não pregou essas coisas, ele era doutor, andou com Jesus, mas ele não pregou essas coisas depois do Pentecoste, não. Nem o doutor Lucas pregou. O doutor Lucas mostrou mais claro quando ele, pelo Espírito de Deus, na direção de Deus, ele pôde, o que dizem que ele escreveu Atos dos Apóstolos. E o que ficou escrito ficou tão certo. De o único Deus, o seu nome é Jesus Cristo, você já é batizado no nome do seu Deus. Se tiver Jesus Cristo e depois tiver um Pai à parte, então como é esta deidade? Como pode ter Jesus Cristo e ter um Pai à parte, que é maior do que Jesus Cristo? William Branham está dizendo aqui que está errado. Eu vou continuar pregando que você está errado. Quando eu criei que Deus era um, eu comecei a pregar isso e falar que os trinitarianos estavam errados. Ninguém gostava de me ouvir. Vamos parar de me ouvir também. Mas é tempo disso aí. Agora é dentro da mensagem. Tem as coisas que eles não querem ouvir. É verdade, mas não querem ouvir. Eles fazem de Jesus menos que a deidade. Aí ele diz, logo, esta primeira criação criou todo o universo e tudo que esse contém, mas isto não é certo. Por quê? Porque ele sabe que está escrito em São João capítulo 1, verso 1, verso 3.
Foi Jesus quem criou. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Jesus Cristo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Eles não conheceram irmão Brahma também.